Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui ao segundo princípio do Solid, que é o Open Closed Principle, eu separei alguns exemplos, né, de como é a aplicação desse princípio e logo de cara eu acho que é legal a gente entender a frase mais popular que é falada sobre esse princípio, que é aberto para extensões e fechado para modificações, né? Eu sei que é um pouco complicado de entender esse princípio só falando essa frase, então por isso que eu acabei trazendo esse exemplo de um case real para a gente aplicar e entender melhor esse conceito, né? Então aqui novamente eu acabei separando dois packages, tá? Um package que vai trabalhar um pouco de um exemplo sem esse princípio e depois eu tenho um refactor aqui aplicando esse princípio. Tá? Então, vamos entender primeiro essa classe sem o princípio, para a gente ter um pouquinho de noção do aonde a gente quer chegar, né? Qual que é a modificação importante para que esse princípio esteja ativo no meu código, né? Nesse exemplo, tem essa classe ShapeService aqui, e o objetivo dela é calcular áreas de formas geométricas. Então a gente tem um retângulo, a gente tem um círculo, e eu quero calcular a área tanto do retângulo quanto do círculo. Então esse main aqui, que eu acabei criando para inicializar ali, né, um ponto de início do meu código, ele instancia a classe área, faz uma instância também do retângulo e da classe círculo, com algumas dimensões aqui que vocês podem ver, e logo após ele faz o cálculo da área do retângulo, o cálculo da área do círculo, e aqui ele printa para mim os valores dessas áreas. Eu vou executar aqui para vocês verem. Ó. Então veja que a gente tem o círculo, o retângulo com uma área de 100 aqui, né? Podia ser 100 metros quadrados, se fosse o caso ali da dimensão. O círculo tem uma área aqui de 314. Então, assim, qual que é a ideia? Ele executa uma regra de negócio por trás e no final ele me printa a resposta do que ele foi executado, né? Então, e como que é feito isso por detrás, né? Aqui, começando pela classe área, ela é uma classe que tem esse método calcular área, né? Ela recebe um shape, que é um objeto, qualquer tipo de objeto. Primeiro ela faz uma verificação aqui, ó. Se o objeto for nulo, ele já lança uma runtime exception. Caso não, ele vem aqui e faz algumas conferências, né? Percebam que ele recebendo um objeto retângulo ou um círculo dentro desse shape, ele faz um if com instance of para ver se realmente aquele objeto que chegou é um retângulo. Caso seja um retângulo, ele vem e executa o processo do cálculo e retorna o valor. Caso contrário, ele pega, faz o cálculo da outra forma geométrica e retorna o valor. Olha só, imagine que em um cenário que eu preciso calcular, por exemplo, a área de um quadrado. Né? Eu preciso adicionar aqui o cálculo de uma área de um quadrado. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar e adicionar mais um if aqui, seguindo essa estrutura que já foi criada. Né? Dado que, por exemplo, eu tinha um retângulo, aí quando eu precisei calcular a área de um círculo, eu também adicionei um novo if aqui, uma nova estrutura dentro desse if. Né? Então, por exemplo, se eu precisasse de um quadrado, eu teria que adicionar mais um if e esse código ia ficar gigantesco. Então, olha, lembrando do princípio daquela frase famosa, aberto para extensões, fechado para modificações. Nesse caso, a gente não está abrindo uma extensão, a gente não está prezando que a extensão seja um motivador, mas sim a modificação daquele código. Então a gente está fechado para modificações. Então imagine que amanhã precise entrar 10 formas geométricas aqui, ia ficar extenso demais nosso código, né? Ia ficar impraticável e também para manutenções no dia a dia. E aí acho que entra o exemplo contrário disso, que é a aplicação do Open Closed Principle. Então vamos um pouquinho aqui na parte agora da aplicação com o princípio, para vocês entenderem, né?
Então, mesma coisa, a gente tem um main aqui com uma classe shapeService e ele aqui faz a extensão do retângulo e do círculo. Vocês percebam que não tem mais a extensão da classe área, né? Por quê? Já a gente vai chegar lá, né? Explicar o porquê, o motivo da gente ter feito essa alteração. Aqui, ó, reparem que a gente tem o mesmo formato. Pega o retângulo, pega o círculo, calcula a área dos dois, faz aqui o print do resultado. Antes, deixa eu só mostrar para vocês que vai dar o mesmo resultado, né? A gente, como regra de negócio, percebam que deu o mesmo resultado. E qual foi a modificação? Olha só, antes a gente tinha a classe área como uma classe que tinha uma regra de negócio. Ela tinha uma regra de negócio para calcular e tinha todos aqueles ifs que a gente comentou. Agora não mais. Agora a gente tem uma interface que ela tem um método único, calculate área, e quem precisar calcular a área implementa essa interface e calcula a área que precisar dentro da sua estrutura, dentro da sua responsabilidade. Lembrando até daquele princípio que a gente falou, que eu acabei trazendo para vocês no último vídeo, que é o princípio da responsabilidade única. Então, criei uma interface aqui para falar disso. Então, olha só como que ficou, né? O círculo e o retângulo, que antes não implementava nenhuma interface, acabou implementando agora essa interface área. E nessa interface área, ela tem o método calculate área e agora sim eu calculo a área do círculo dentro da classe círculo e a área do retângulo também dentro da classe retângulo. O que isso traz para a gente? Voltando e recapitulando aquela frase famosa. Aberto para extensões, fechado para modificações. Então aqui a gente ficou aberto para extensões. Porque amanhã a gente precisa calcular, por exemplo, a área de um quadrado. A gente cria mais uma classe. Então a gente estende todo esse serviço, cria mais uma classe, não modifica, fechado para modificação, a gente não modifica nosso código atual, cria mais uma classe retângulo, implementa aqui a interface área e calcula ali dentro a área do quadrado. Então, acho que esse exemplo deixa bem claro como que é o funcionamento do Open Closed Principle. E aí, para fechar também com uma ilustração, voltando àquela ilustração que a gente tem dos robozinhos, a gente começa a perceber que na figura da esquerda, né, do lado esquerdo da figura aqui, ele fala que uma hora ele cortava, outra hora aquele mesmo robô, ele para de cortar e ele começa a pintar. Por quê? Porque houve uma modificação na estrutura desse código, houve uma modificação na estrutura desse código, isso não é legal. Do lado direito da figura, a gente começa a perceber que ele cortava, agora ele não deixou de cortar, ele está pintando, mas houve uma extensão daquela feature, daquele trecho de código, daquele artefato. Então, esse exemplo todo é para dizer que toda vez que a gente tiver um trecho de código, um artefato que a gente precisa trabalhar e a gente perceber no dia a dia que a gente está alterando o código, alterando aquela regra de negócio, talvez o melhor formato que você deveria ter pensado é em estender para modificações. Então, ó, o caso das formas geométricas é um exemplo muito legal. Amanhã eu preciso adicionar um quadrado e outras formas geométricas. Então, isso tende a estender e seguir o fluxo muito bem, né? Isso que não ocorre, por exemplo, se tivesse uma cascata de ifs dentro do meu código. Beleza, pessoal? Era esse assunto que eu queria tratar hoje e valeu, pessoal!